Então, dando continuidade aqui à exposição do Vinícius, eu vou falar da divisão do tempo, parte 1 e 2. Eu ia sugerir dois caminhos para nós adotar, eu vou fazer alguns comentários pontuais aqui e ali, para nós não se estender muito até em função do horário. E o segundo era eu refazer o percurso da argumentação do Olavo. Essa aí ia demorar um pouco mais, 1h30, talvez 2, para ir explicando ponto por ponto e como que ele foi evoluindo a argumentação. Acho que, de fato, não vai ter nem como nós querer fazer isso aí. Então eu vou tentar fazer alguma coisa que, no máximo em 1 hora, eu encerro aqui, mas tentando recuperar também o que o Olavo está querendo dizer na linha de argumentação dele. Então, se a divinização do espaço que tratou o Vinícius ali, né, se refere à divinização do mundo e da natureza, a divinização do tempo diz respeito à divinização da história. E isso se manifesta no fenômeno do historicismo e também da ideologia do progresso. A ideologia do progresso vai depois se desmembrar em socialismo, em positivismo, liberalismo, né? Vários caminhos toma essa ideologia do progresso, que é um elemento dessa divinização da história. O meio pelo qual aparece o fenômeno do historicismo foi a ciência da crítica histórica. A descoberta de novos e poderosos instrumentos intelectuais abre ao homem visão de continentes insuspeitos, à custa da perda do senso da unidade do real, da transcendência. Então, não à toa, essa primeira parte chama-se a força dos meios. Olavo vai trabalhar aqui, vocês bem lembram, que surgiu novos instrumentos da pesquisa histórica, isso no século, acho que 16, não, aqui é século 18 já, 17 e 18. Né? Alguns filósofos, tratando do tema da história, descobriram recursos, instrumentos para se analisar a história. Né? Então, Olavo depois vai chegar à conclusão de que a descoberta desses instrumentos, bons em si mesmo, né, conduziu a problemas depois, né, se perverteu o uso disso aí e levou a problemas. Então, por isso que ele chama a força dos meios. Né? Como que meros instrumentos de pesquisa, meros meios do conhecimento, acabou depois levando a essa divinização da história, ao hegelianismo, e etc., a ideologia do progresso, etc. Então, originariamente, o historicismo nasce como um esforço de pesquisa em reação ao abstratismo. Nasce de um sadio movimento em direção ao concreto, ao singular e ao sensível. Então, o que era o abstratismo no qual o historicismo surge como reação? Era tanto da filosofia clássica, mas, sobretudo, dessa filosofia moderna do século XVI, XVII e XVIII. Então, o historicismo percebeu que haveria que se estudar os indivíduos, né, como fez a escola austríaca depois, a região onde habita aquele povo, as peculiaridades regionais, etc. E não uma visão abstratista, por exemplo, estudar a sociedade. A sociedade é um ente abstrato. Né? Então o historicismo tinha esse apelo a estudar o concreto, o singular e o sensível. Olavo cita 3 filósofos que deram esses primeiros passos na formulação do historicismo, que foi o Conde Shaftesbury, século XVII, Leibniz e Jean-Baptiste Vico. Não vou entrar em detalhes do o que cada um contribuiu para essa matriz do historicismo, mas é exatamente isso. Eles viram que tinha que se estudar o indivíduo, tinha que se estudar a região, a religião era um fenômeno importante. Então, era esse tipo de clamor que esses filósofos estavam dando no estudo da história, os instrumentos, os meios para estudar a história.
A Olavo vai dizer até que esse esforço inicial do historicismo ele vinha em linha com a cristianização da história, né, da compreensão da história. Ele não se afastava da cosmovisão cristã. Bom, então aqui nós temos o início do historicismo, que é uma coisa boa, né? Foi uma iniciativa virtuosa em termos de pesquisa, só que isso aí culminou em problemas, né? Há uma transformação de cenário definitivamente rumo a essa divinização da história, por parte, então, vamos dizer assim, do historicismo do Hegel, né? Foi um filósofo posterior àqueles três, que é o grande nome assim, do historicismo nesse sentido. Então o Olavo chama a atenção de novo, nada no mundo se faz sem instrumentos. Né? O Olavo está lembrando da força dos meios. Então a ciência histórica, ou seja, os meios, né? Ela emerge com Shaftesbury, Vico, Leibniz, trazendo as técnicas de investigação e documentação históricas. Mas foi a discussão em torno desses instrumentos que acabou por desviar o movimento historicista de sua destinação originária e colocá-lo no rumo de uma nova idolatria. Então o Olavo vai fazer uns comentários aqui sobre a diferença do homem letrado moderno do intelectual medieval, né? Enquanto o intelectual medieval ele era um homem da universidade, e a universidade no sentido que lá eles discutiam os temas em busca da verdade. Eles se digladiavam entre si em busca da verdade, utilizavam o método dialético, né, para entender as coisas, o mundo, a sociedade, etc, etc. Já o homem letrado moderno, intelectual moderno, estamos falando então século XVI e sobretudo XVII para frente, ele tinha um amor pelas letras. É o humanista, é o chamado intelectual humanista, mas o amor dele era muito mais pelas letras, pelos documentos, do que pelo ser humano em si mesmo, né? Então é até paradoxal que um sujeito que meramente adore as letras, os documentos, seja chamado de humanista, né? Mas assim foi. A língua que eles usam já não é mais o latim, que era a língua clássica dos debates, das investigações, e é a língua nacional, né? Então começa a surgir também aquele ímpeto nacionalista a partir do século XVI. Mas isso começou com as traduções da Bíblia, né, para os idiomas locais. Bem lembrado. Que antes era só em latim e depois foi passado para o alemão. Bem lembrado. Ou seja, a divinização da história tem como matriz discussões e trabalhos de caráter religioso. Nesse caso, da tradução da Bíblia. Então, começa com um fenômeno lá de investigação de ordem religiosa e logo se perverte. E aí culminou nesse intelectual moderno que nós estamos falando aqui. O termo tradutor, vem de traidor. Ou seja, digamos, o cara que vai passar a palavra de uma língua, lá, do latim para o português, por exemplo, ele pode colocar o que ele achar melhor. Eu pensava que era um gracejo italiano, porque os italianos dizem, sim, né, tradutore e traidore. Mas eu pensava que era um gracejo. Mas vem traidor. Pois, então a coisa é séria mesmo. Tanto é que depois ali o pessoal vai dizer, não, o Schopenhauer é um que faz uma maior zoação, né? Os caras estão escrevendo em alemão, os caras estão escrevendo em francês, nem existia, eu acho, talvez. Inglês, agora os caras estão discutindo filosofia em inglês, cara, né? Ele faz o show, olha, o negócio é latim e tal, né? Expressa essa mudança de atmosfera, essa mudança de circunstâncias aí do filósofo moderno, ou intelectual moderno. O intelectual moderno já não usa mais nos seus livros, discussões, a dialética, né, que é o confronto de várias hipóteses, sugestões que tu vai dirimindo aquilo, bom, isso aqui é absurdo, está fora, isso pode ser real, vamos investigar mais um pouco, não, é absurdo, está fora. Você vai indo de um grau de veracidade ou de não veracidade até aquilo que é mais próximo do grau de certeza e fica com aquilo que é mais próximo do grau de certeza, né? Esse é o esforço da dialética.
E o intelectual moderno já usa a retórica. Ele não é mais o método da dialética, mas a retórica, né? O convencimento, a persuasão. Ele diz que é dialética, né? Mas é a dialética desde que a minha opinião se sobressaia das outras. Convencer o outro que estão certo. É convencimento. Convencimento não é tentar provar algo por si mesmo. E ele não é mais um homem da universidade, ele é um homem da corte. Esses intelectuais do século XVII para frente, aí eles eram pagos pelos reis. Então eles estavam lá para defender uma agenda e não para buscar a verdade. Isso é um panorama assim, geral dessa mentalidade intelectual da modernidade. Isso de Maquiavel, a Heidegger. Começa com Maquiavel. As universidades começam a ser incorporadas pelo Estado. Né? Houve uma disputa ali, né, entre os reis e a igreja. Isso, ela vai sendo estatizada, porque o século XVII em diante é o século que o estatismo se fortalece imensamente, né? E as universidades não ficaram de fora desse processo. A própria ideia de escolarização universal, né? Começa em Comênios. Na Prússia. Prússia. Frederico II. Estado no século XIX, eu acho. Déspota iluminado. Obrigatório, no caso. Obrigatório, eu acho. Daí que a igreja luterana era várias igrejas, ele unificou tudo. Daí ficou, uma parte fugiu não, foi para os Estados Unidos. O segundo emissor. Então, o Olavo traça um pouco desse clima, ou essa diferença do intelectual medieval e do moderno, para mostrar que realmente são perfis profissionais completamente diferentes. Enquanto o primeiro estava em busca da verdade, o segundo estava defendendo interesses do regime, né, a serviço da corte, com uma agenda política. Então isso a gente tem que ter claro quando a gente está lendo ou discutindo esse cenário da modernidade. Curiosamente é chamado de Era das Luzes e a anterior é chamada de Era das Trevas. Então a ambição que esses intelectuais modernos têm já é o controle e a expansão do reinado, né? Não tem mais nada a ver com salvação da alma, com transcendência, ascese espiritual. É domínio de territórios, o estatismo começa a acontecer com mais intensidade, as monarquias absolutas e assim por diante. Então é uma atmosfera intelectual de nacionalismo, de retórica, esteticismo e colecionismo a documentos, né? É aquele amor aos documentos, às letras, nesse sentido. Então, com base nisso, o pessoal começou a questionar tudo, os documentos e tal, né? Aquele clima de dúvida, de incerteza, e se instaura, de fato, um clima de permanente ceticismo em relação ao passado. Um ceticismo duvidoso. O que é passado tem que ter cuidado, tem que duvidar. Isso se instaura do século XVII para frente. E aí emerge a convergência de duas linhas de força. Começa a confusão acontecer de verdade. O Olavo abre 4 planos assim para mostrar como isso acontece. Primeiro, essas duas linhas de força inicial é o primeiro. Na esfera do pensamento filosófico, tudo tendia a fomentar uma abordagem histórica da realidade, lembrando o historicismo originário. Era realmente um esforço genuíno de compreensão da realidade histórica, para compensar as fraquezas do mecanicismo racionalista. Então, a primeira linha de força é uma linha virtuosa. E a segunda é: os progressos da técnica erudita forneciam os instrumentos para a criação de uma ciência histórica, mas, ao mesmo tempo, tornavam patente a inconsistência da história, então conhecida, e fomentavam a dúvida cética sobre todo o conhecimento do passado. Então, abriu-se uma confusão intelectual aqui. Força dos meios, de novo, cito o título do Olavo. Os instrumentos da técnica de pesquisa histórica teve um lado positivo, mas também plantou sementes da discórdia. Eles começaram a discutir ali os documentos em si e se perderam nessas discussões. E, na verdade, isso começou a pautar a evolução da história enquanto ciência. Então, o resultado dessa convergência dessas duas forças iniciais foi muito complexo. E aí sim, Olavo desdobra 4 grandes
eixos assim desses desdobramentos. Primeiro resultado, que é o historicismo no sentido da história do progresso versus ciências históricas. Né? Então começa a se plantar uma certa compreensão de que a história sempre caminha em rumo ao progresso, mais liberdade, mais bem-estar material, mais justiça, né? Mais riqueza. A história teria esse destino. E no plano das ciências históricas uma confusão, polêmicas, né? Católicos versus protestantes, usando argumentos históricos, né? Se limitando a esse tipo de discussão aí que não era produtiva. E o descrédito da história segundo a cosmovisão cristã. Então aqui, de fato, nesse momento a cosmovisão cristã entra até em descrédito. Não só por ser passado, mas por ser passado e ter toda essa realidade transcendente, religiosa, que do século XVII e XVIII em diante passou a ser pejorativo. Pensar que isso poderia ser conhecimento, sabedoria. Né? A imanentização da sabedoria, a divinização do espaço, da natureza, do mundo, levou a esse descrédito da cosmovisão cristã. O segundo resultado é que as contribuições do Leopold von Ranke, o Olavo cita, né, o historiador, ele teve esforços realmente em termos de metodologia da ciência histórica. E, em contraparte a ele, o Hegel, das palavras do Olavo, ele construiu uma máquina de guerra ideológica. Né? Não à toa os comunistas beberam em Hegel para construir a sua doutrina de a história caminha rumo ao comunismo, né? À perfeição. Isso tem bases hegelianas. Tanto o Leopold von Ranke quanto o Hegel publicaram seus principais livros ali em 1820. Já estamos aqui no século XIX, então. Então a ciência histórica ela é uma ciência recente, né? Ela nasce nesse momento, enquanto ciência. E o terceiro eixo que o Olavo analisa é os impactos daquelas duas forças convergentes no ponto de vista do progresso da ciência. Primeiro, essa ideia de singularidade, da análise do real, do acontecer histórico. A história da cultura surge ali, a história da religião. Então, a ciência histórica tem passos de avanço nesse sentido. Mas também tem retrocessos com o privilégio dos aspectos econômicos da causalidade histórica. Aí nós estamos falando de Marx. Né? Marx vai dizer que a história é a luta de classes, primeiro dos senhores feudais contra os servos, depois dos capitalistas contra os operários, e é isso que pauta o conhecimento da história. E aí vai fazer uma análise, né, de onde a história vai culminar, tendo em vista que a história é a história do conflito de classes. Quer falar alguma coisa? Não. A história é o motor da humanidade. Então, tem um retrocesso aí com Marx, né? E é um problema, um erro até, que depois os próprios críticos de Marx, como Max Weber, e até os liberais também vão cair, porque eles vão dizer, também vão contra-argumentar Marx no plano da interpretação histórica a partir da causalidade econômica. Então aí também tem um problema que todo mundo embarcou nessa ideia. A divinização da história já estava consagrada, o transcendente estava de lado, comunistas, liberais, todo mundo já estava só discutindo a salvação do ser humano neste mundo, né? E não mais no plano religioso, no plano transcendente, porque essa cosmovisão foi sendo apagada. E por fim, o quarto eixo que o Olavo aponta aqui dessa convergência dos fatores é o impacto disso no ponto de vista da evolução geral do pensamento, não só da ciência. Tem o ponto A, que é a ideologia progressista, né? Então surge essa ideia, né? A história do progresso, né? A história é o progresso. Uns dizem que vai para o socialismo e outros, né, celebram a celebração positivista da ciência como etapa superior, que é o positivismo, né? Que vai então endeusar a própria ciência.
essa ciência moderna, né? Então, o século XX, com a antropologia e a religião comparada, acaba tentando corrigir um pouco esses problemas da ideologia do progresso, mas é um contraponto, né? Eu acho que essa ideologia do progresso, ela realmente emplacou e vigora até hoje, né? Seja comunistas, seja liberais, todos estão em busca da salvação terrena. É um modelo político, uma cosmovisão imanentista, né? E que o esforço da nossa vida deve ser despendido para arranjar melhor esse mundo através do meio da política, né? Então isso não poupa ninguém. Os comunistas, pela força da política, pelo poder do Estado, nós vamos implantar uma sociedade ideal, justa, livre. E os liberais também caem nesse erro, porém com uma diferença de que os liberais acreditam que nós vamos consertar o mundo não se utilizando da política, né? Então, enquanto uma corrente mais estatista, mais socialista, acredita que é através do Estado que nós vamos atingir o maior bem-estar, liberdade e justiça, os liberais é menos Estado que nós vamos chegar lá. Então, a busca por uma espécie de salvação neste mundo está presente nas duas correntes. E a cosmovisão passa a migrar do sentido da vida para o sentido da história. Até então as pessoas estavam mais preocupadas com o sentido da vida. Do século XIX em diante é o sentido da história, para onde vai a história, né? E o interessante é que o existencialismo começou a surgir foi no século XIX, com Kierkegaard. E o que diz? Nietzsche, Kierkegaard. Pelo menos Kierkegaard não sabia o sentido da vida e sentir uma angústia, um desespero. Não sabia. Pois é. E então, veja bem, o Nietzsche daí dizia que não há sentido algum para a história, né? Ele, olha, esse negócio de sentido da história e tal, não há nem da história. E aí tem o super-homem dele, né? Que é o cara, o super-homem faz e acontece, e ele é o cara que vai dar o destino da história, enfim, o sentido ele que faz. Então, nessa atmosfera de que não há sentido para a história, eu acho que o Nietzsche abriu um rombo ali no debate intelectual, influenciou, pautou o debate. Nessa atmosfera de, não há mais sentido para a história, aí os comunistas e positivistas se uniram. Não, nós vamos ter que mostrar que há sim. Esse negócio de que não há sentido para a história acaba com a nossa vida. Então, há uma união entre marxismo e positivismo para enfrentar esse ataque de que a história não teria um sentido, conforme Nietzsche. Foi a Segunda Guerra. Comte Marx contra Nietzsche no lado dos nazistas. Por que Conte? Conte? Os nazistas de Nietzsche, né? Os nazistas nietzschianos e os aliados Comte e Marx. Né? Pode ser, não sei. Comte porque eram outros países, né? Então, Marx seria o soviético e Comte seria os demais aliados. Mas por que os nazistas seriam positivistas? Em que sentido? Não, Nietzsche e Nietzsche. Nietzscheanos. O Hitler era meio Nietzsche. Tem uma treta. Tem a treta. Ele se achava osso. Tem uma treta forte dele, que segundo o professor Mário, ele disse que a irmã do Nietzsche escreveu uns troços lá, entregou e disse que era do Nietzsche. E é nesse escrito aí que geralmente o Führer se baseia o pessoal se baseia para justificar as coisas do Führer. Né? E outra linha diz que não, que ele foi influenciado nessa porra mesmo. Não sei, eu nunca aprofundei isso. Então aí, nesse caso, né, realmente a busca por um sentido da história marcou o século XIX e XX, e notadamente nas ideologias políticas. Foi um tema muito tratado pelo Wegelin, o professor Nelson Lehmann, que nós estávamos falando no livro dele, A Religião Civil do Estado Moderno, trata muito disso naquele livro. Então,
E tanto está presente no comunismo quanto no liberalismo. Um é a igualdade utópica e o outro a liberdade plena, máxima, enfim, mais riqueza, mais educação para todos, democracia, todos esses elementos da ideologia política moderna do século XIX para cá. A direita e a esquerda. Então, eis a completa divinização da história, como unidade entre as partes disputantes do espectro ideológico. A história é endeusada. Compreende aqui o motivo da divinização? Tanto comunistas quanto liberais, democratas, bem-estar social, nazistas, estavam em busca de um modelo para este mundo, né, através do regime político. O que todos eles têm em comum, ou confluências que tornam eles próximos, pelo menos? Negação de Deus, imanentização da salvação, uma religião civil, materialismo e o gnosticismo moderno. Então nós temos, retomando um pouco, a ciência moderna é a divinização do espaço, da natureza, do mundo, que tratou Vinícius. E as ideologias políticas é a divinização do tempo. Dito no historicismo. Então aqui, assim, dá para encerrar essa primeira parte sobre a divinização do tempo, do que Olavo, dos elementos que ele trouxe para análise. Se alguém quer sublinhar alguma coisa importante que talvez eu tenha passado batido, dá para nós fazer alguma anotação, Alexandre? Essas partes, né, que o socialismo e o capitalismo só vão divergir Na forma. no objetivo final, mas eles estão buscando a mesma coisa. Usando a mesma máquina de guerra. São frutos da modernidade. Eu acho que também outra coisa que tem em comum é que tudo isso aí tem que matar alguém. Alguém vai levar a ti. Eu não lembro onde é que eu li. Quando nós compreendemos que o homem funciona como um relógio, que é a cosmovisão moderna, e ele não é mais a imagem de Deus, como é a cosmovisão cristã, não custa nada. O que é tu destruir um relógio? Ele é apenas um relógio que não funciona direito, né? Então a cosmo... Foi aqui no livro mesmo? Se vocês lembram, foi aqui então. Ele acho que mais lá na frente, né? Quer dizer, quando você torna o ser humano, a cosmovisão indica que o ser humano funciona como um relógio e não é mais uma imagem de Deus, esse relógio não está funcionando muito bem, joga fora. Aonde as coisas vão dar, né? E é essa extensão da análise do Olavo, né? Isso que ele faz, assim, puxa, uma coisa tão ingênua, aparentemente ingênua para nós, né? Que aprendemos na escola, essas coisas bonitas aí. Aonde isso, numa análise profunda, pode culminar. Então eu passo para a parte 2, quero tentar não me enrolar demais, para nós terminar em meia hora. A divisão do tempo, parte 2, o Olavo vai tratar de duas filosofias da modernidade, que é Rousseau com a teoria da vontade geral, muito influente no democratismo, no esquerdismo, nas ideologias de esquerda, e a doutrina hegeliana do Estado. Da Antiguidade até o Renascimento, até o século XV, a sociedade sempre foi vista como um sistema de relações entre seres humanos, né? Ou seja, o sujeito ativo era o ser humano, o indivíduo. A sociedade era uma expressão, vamos dizer assim, do somatório dessas relações de seres humanos. A Idade Moderna abala a confiança na própria natureza humana. Ela reduz o indivíduo, o sujeito ativo da vida social, e já não era o homem, né? E passa a valorizar a sociedade. O Rousseau é um exemplo disso, né? A vontade geral. A vontade geral tem que guiar a política, a ordem social. O indivíduo passa a ser relegado. Então também há uma mudança profunda na Idade Moderna do que é o homem e do próprio papel do homem na análise das coisas, né?
Então, o concreto, o indivíduo concreto, que estava presente no historicismo inicial, por exemplo, lá com Shaftesbury, Leibniz, Jean-Baptiste Vico, já não é mais levado em conta logo no segundo momento desse historicismo. Então, de universal abstrato, a sociedade foi promovida à substância concreta, real e agente, enquanto o indivíduo foi sendo visto cada vez mais como mera abstração, inverteu-se. Até o século XV, o indivíduo era visto como agente, né? A sociedade como resultado das relações individuais. Século XVI, XVII em diante muda isso aí. A sociedade passa a ser o agente que se deve levar em consideração para a análise da realidade. Daí que o agente da história passa a ser o coletivo abstrato, ou seja, a vontade geral do Rousseau. É interessante porque Aristóteles, o agente é o indivíduo, e Rousseau passa a ser a sociedade. Hegel é a nação e o Estado. Então estabeleceu-se a crença de que a sociedade modela e determina o indivíduo. O indivíduo não tem mais poder, não tem mais individualidade, iniciativa, ele é mero fruto da sociedade. Na minha opinião, há uma confluência aí. Eu acho que sim, o indivíduo tem a sua autonomia, mas não no sentido randiano do termo, ou extremamente libertário do termo, né? O super-homem. Mas há uma confluência. A gente, em alguma medida, somos modelados pela influência social, cultural, histórica, mas isso não abole a nossa individualidade, né? Então, esse resquício, esse elemento da individualidade, iniciativa, que o indivíduo tem também. Então, nós somos fruto das duas coisas. No artigo 28, lá, o pensamento cristão é centrado em relação ao homem e Deus, saltando o princípio do cosmos, que é rebaixado à função secundária no cenário e no reflexo do problema principal, que se passa na alma humana. Então, o método antigo, ele era muito narco, porque ele dava uma certa importância para o exterior, que é o que está falando, mas o problema principal é na alma do homem, de cada indivíduo. Sim, perfeito. Sem essa... eu acho que não tem como. Tu tira essa responsabilidade do indivíduo e o indivíduo acaba criando aí o próprio bode expiatório. Sim, exato. Criança da sociedade. Tu pega ali os livros do... sei lá, só sei porque o meu vizinho Isso. era assim. A própria ideologia do vitimismo, né? Ele assaltou, ele rouba porque ele é vítima da sociedade. O problema, o criminoso é a sociedade, e não o indivíduo. Essa do estrangeiro, vou pegar o exemplo clássico, porque o frete está baixo, o governo tem que colocar o preço tal, tabela tal. São vítimas no... A vontade geral do grupo se ficou acima das necessidades individuais de cada um ter acesso ao alimento. Foi um exemplo de atendimento da vontade geral. Essa tabela de frete é isso, a vontade geral quer. Não era bem geral, né, mas se imaginou que fosse no início. Eu estava lendo um livro do Derford de manhã, questão da psicologia, né? Ele abordava essa questão. Tinha um paciente que disse que tinha matado a mulher. Ele disse: matei minha mulher, mas se eu não tivesse matado, eu não sei o que eu faria. Tipo, tu já matou a mulher, né? Tu fez o pior que tu podia fazer, né? Entendeu? O cara ele mesmo matando a mulher, ele ainda não estava com culpa, entendeu? Ele não tinha absorvido o sentimento da culpa, ele não se sentia culpado. Ele era sempre... Outro ponto interessante que o Derville coloca é que ele conversava com bandido, criminoso, psicopata toda hora, ficou 50 anos fazendo isso, né? Aí o pessoal sentava: pois é, doutor, eu tenho um negócio assim, uma força que vem, e é por isso que eu espanco minha esposa, eu matei não sei quem, eu sou um coitado, eu sou uma vítima e eu não tenho poder sobre os meus atos, e aí eu faço isso. Aí o Derpo: se eu tivesse lá na sala no momento que tu fez isso, tu faria isso? Não, daí eu não faria. Bom, então, não é bem vítima das circunstâncias, assim, né? A pergunta derradeira dele, né? Se eu estivesse lá, sentado por lá.
como é que seriam as coisas. Mas então, voltando aqui, então se estabelece, né, a crença, e ela realmente se estabeleceu, de que o indivíduo não é um agente capaz, ele é moldado e, como nós vimos, até vítima da sociedade. A sociedade passa a ser o agente que influencia e que pauta as coisas. E com Hegel, até mesmo a sociedade deixará o palco de agente principal da história. E o sujeito da história é a história mesma. Então o Estado foi eleito como o supremo grau de realidade na hierarquia ontológica do sistema de Hegel. O cume da história, da razão e da liberdade, para o Hegel, é o Estado. Então percebam como a divinização da história está assumindo graus cada vez mais pesados. Já está se concretizando no Estado aqui. E a própria visão, a cosmovisão transcendente e religiosa, ela vai realmente sendo completamente enterrada nessa altura aqui do processo. Por que Hegel chegou ao cúmulo de dizer que o Estado, a entidade estatal, seria o ente máximo da história, da razão, da liberdade, da existência humana? Pode parecer meio uma filosofia maluca, mas tem um detalhe aqui. O Hegel, ele era financiado por algumas sociedades maçônicas. E tem um livro que o Olavo cita, que é o Hegel Secret, é de 68 esse livro, do Daront, sobrenome. E esse livro, segundo o Olavo, traz assim descobertas imensas sobre todo esse clima intelectual, filosófico do século XVIII e XIX. Esse aqui é mais um caso do Hegel. O Olavo diz na História Essencial da Filosofia que toda a investigação sobre Hegel, sobre a filosofia de Hegel, se torna inapropriada se não levar em consideração a influência dessas sociedades esotéricas, secretas, que influenciaram os filósofos da modernidade, começando com Newton, que muito antes e acima de ser um físico, era um ocultista. Então isso aqui bota assim um tapa de formiga o sorvete do cara. Esse elemento, esoterismo, ocultismo, sociedades secretas, nos escritos filosóficos do século XVII, XVIII, XIX. Foi a contribuição do Keynes, né? A história foi o que ele descobriu. O Keynes comprou os arquivos do Newton e foram ver o que era lá, era só ocultismo. Só uma paustral e... No meio dos ocultismos tinha lá uns papiros de ciência, suposta ciência, né? Então a história da ciência moderna, ela tem um revés assim enorme. Fora que a parte de cálculo integral, que também atribui o Newton como sendo um dos, assim, os descobridores do cálculo integral, mas dizem que na verdade foi praticamente todo o Leibniz que descobriu que o Newton praticamente só mudaram, sei lá, praticamente só apagaram o nome do Leibniz e botaram Newton lá para engrandecer em alguns estudos. Eu não vou ser capaz. Não. Então, por que o Estado, como a razão máxima, a liberdade, né, o ente máximo da existência humana, né, o cume da história humana, está no Estado? Essas sociedades maçônicas ali que estavam dando dinheiro para o Hegel, parece que o Hegel não era maçom. Ele apenas ele recebia grana dessa sociedade secreta. E pagava o Hegel para ele justificar exatamente isso, que o Estado é o grande ente da sabedoria, da existência, porque o que a maçonaria queria? Criar uma religião do Estado substitutiva à religião cristã. Isso é o beabá do motivo da maçonaria, né? Ela realmente quer isso, quer destronar o cristianismo e instituir uma religião civil. Então isso acaba explicando muita coisa sobre por que o Hegel chegou nesse disparate de dizer que o Estado era
a grande entidade da razão, da sabedoria, o cume da história. Se o cara recebia grana desse tipo de sociedade, que tinha essa finalidade, está explicado. Mas então quando tinha aquelas tretas do Schopenhauer, o Schopenhauer tinha que ter botado esse ventilador aí. O também era, né? Pode ser. Schopenhauer Pesado, Pelo que o Olavo fala, né, nessa História Essencial da Filosofia, isso aqui é 95, História Essencial que eu estou fazendo, as aulas são de 2004 lá. Ele diz que o século XVII, XVIII, XIX é pautado por ocultismo e essas coisas aradas aí, então tem que ter muito cuidado. Tá, mas aí tem um aspecto histórico, que é de um lado os caras acabando com toda a transcendência, que é tudo para ciências exatas, para materialização do mundo, e por baixo disso um ocultismo que rege a linha que os caras estão pesquisando e escrevendo. Para criar uma religião estatal. Religião estatal, né? Eu não sei como que esse fenômeno ocultismo cola com esse materialização, essa religião materialista, enfim, não saberia dizer assim. Mas dá para ver que eles conseguiram, né? Olhando 100 e tantos anos, 100 anos depois disso aí, 150 anos. A gente vive nessa era aí, do que esses caras estavam planejando há 150 anos atrás. O Estado é o todo poderoso. Não é? Eu acho que o nazismo é um aspecto nosso disso, né? Porque o nazismo é a conjunção de destruição do cristianismo com religião pagã, com ciência avançada e método de eliminação do ser humano. Estado como controlador de tudo. De uma maneira eficiente, vamos dizer, economicamente. Não é que nem os comunistas que... Estado matemático. A empresa que era dona da Bayer antes foi que criou aquele gás lá. E dos donos, tu assiste aquele Nazi Sacrifice no Netflix, era tudo, eles tinham tudo pronto para fazer uma nova religião. E juntar todos esses aspectos. Assim. Esforços para fazer isso é o que mais tem, cara. Mas não há dúvida, não há dúvida. E hoje eu vejo esse elemento de nova religião nessas raves, nesses grandes festivais aí. Isso é um jeito, uma forma. Isso, é que nem aquela mulher lá, foi lá no Rock in Rio, acho, não sei o que era, e fez uma oração à natureza lá, aquela modelo, Gisele Bündchen, acho que foi. Vocês lembram do ano passado? Vamos se unir, e daí todo mundo, a natureza, ela lançando uma ONG. A ONG... Ela está lançando uma ONG ambientalista lá. Então, é a divinização do espaço, nesse caso, aí, do mundo. Então, o Nietzsche percebeu isso aí, né, filosoficamente, e disse, o Estado é o novo ídolo. Todo o esforço do Hegel foi para isso, construir um novo ídolo que é o Estado. Então, aqui eu encaminho para o fim. Então, em que pese Hegel defender a liberdade da consciência individual, por outro lado, é fato que, ao fazer do Estado moderno a condição necessária e suficiente dessa liberdade, omitindo-se de defendê-la contra o Estado mesmo, ele acaba se colocando meio às tontas a serviço da causa que mais caracteriza a política do anticristo sobre a terra, que é investir o Estado de autoridade espiritual, restaurar o culto de César, banir deste mundo a liberdade interior, que é o reino de Cristo. Essa causa, a política do anticristo sobre a terra, foi incorporada pelas 3 formas do Estado moderno: comunista, fascista e liberal. Dos 3 tipos, e isso aqui foi chocante, né, cara? O Estado liberal é o mais perigoso, pela neutralidade, dissolve a ética e o espírito religioso do povo e põe no lugar a inversão patrocinada pela indústria de espetáculos, facilmente incutida na mente da população. Então o Olavo aqui, no fim das contas, ele emendou
uma crítica a esse Estado liberal, justamente porque ele, no comunismo, por exemplo, em que pese todo o esforço explícito de destruição da vida religiosa, né, negação, destruição, prisão, morte de quem ia na igreja e tinha uma vida religiosa, ainda perdurou no seio dessa sociedade uma força religiosa no povo, porque o povo sabia, bom, é proibido, é crime, mas eu vou me resguardar porque é isso que importa, né? É isso que importa. E isso também no nazismo. No liberalismo, no Estado liberal, laico, maçônico, a religião não é atacada dessa forma, mas ela é diluída, né? Ela é dissolvida, né? Ela é deixada de lado e surgem éticas e morais substitutivas dessa religião, né? E, sobretudo, oferecida pela indústria do show business, do espetáculo, né? O funk. Então o Olavo vê assim como o mais pernicioso até do que aqueles que iam claramente contra a religião é esse Estado neutro liberal, porque ele neutraliza realmente a vida religiosa, os valores da religião e oferece um substitutivo, que é a ética ateia, a ética mundana, a depravação, porque quando você dilui a religião, né, toda a ética perversa, ela tem caminho aberto, né? Não à toa nós estamos falando se ideologia de gênero pode ou não ser aplicada a crianças, né, nas escolas. Essa é uma coisa que fica nem de entrar em debate. Exatamente. Mas enquanto esse debate está existindo, a mídia, o show business, já está passando exatamente isso para todas as crianças em programas de TV, em desenhos, show, cultura, filmes. Minha esposa me fala que os seriados que ela assiste por aí sempre tem esse fenômeno aí de lesbianismo, homossexualismo, é a pauta, assim. Não é nem fazendo propaganda, é uma coisa normal. Não, está estabelecido. É mais uma forma tão nobre quanto as demais, tão válida. Programa meio obscuro, sabe? Bicho, mas é popular disso. Exatamente. Está conseguindo agora nesse show, no próximo de novo. Não é só também no lugar também, tem que pegar o caso brasileiro, tem que ser. E é por essas e outras que eu me afastei do liberalismo também, porque eu percebi que o liberalismo ele é meritoso em seu arranjo econômico, estritamente econômico ali, né? Em termos de buscar eficiência, de buscar maior produção de riqueza, etc. Mas em tudo mais ele é extremamente perverso, seja por negligência, seja por ação. E o tudo mais é muito mais importante que o aspecto econômico. Então, bom, se é assim, muito obrigado. Eu não vou ficar patrocinando esse liberalismo. Que, o pessoal fala, eu sou liberal em economia e conservador nos costumes. Tá, mas essa é a definição própria do conservador. É redundante ter que dizer isso, né? Que eu sou liberal em economia e conservador na moral e nos costumes. Ser conservador é exatamente isso, né? Então, o que nós temos nesse quadro? O abandono da religião e o abandono até mesmo dos preceitos do direito natural, né? Como, por exemplo, o aborto. Já passa-se também a discutir se o aborto é uma coisa boa ou não. Não é no comunismo, é na nossa sociedade liberal democrática, né? Enquanto muitos países, sublinha-se, liberais, o aborto já é lei, já é regra, né? Com o canetaço do Estado, permissão. Nós estamos nesse contexto, né? Mas afinal de contas, né? Não é nem um aspecto religioso, já é questões de direito natural, que permearam a humanidade, não, já está sendo até dilapidado pela ideologia liberal, permissiva. Até questão econômica, não, mas ele vai ir numa casa que não tem condições, não sei o quê, vai passar a privação. Até por raciocínios econômicos, sem dúvida, utilitários. Se eu criança, como é que vai saber? Não, e mesmo assim, né, quer dizer, bom, a capacidade, meu filho eu não vou ter condições de botar em escola, de pagar a escola, de
dar comida, permitir que ele vá em tal coisa, ele tem uma vida digna, né, no conceito digno dessa vida burguesa, né? Não, então é melhor matar mesmo e não sujeitar o bebê a uma vida sofrida, né? Uma vida de pelhada, né? Uma vida pelhada não é justa de ser vivida, né? Não é digna de ser vivida. A prefeitura colocou esses dias uma placa, estava rodando se você não mas pode ali criar era os questão filhos, do planejamento. eu sei, Mas assim, pode ir, tá no pé, ali tá no pé, assim, tá na antessala do planejamento familiar do Estado. Assim. Nós estamos na antessala do desastre. Nós vamos ver os próximos 40 anos vai ser... Então, para fechar aqui, eu até queria ler a última página do capítulo, porque a análise do Olavo ali foi assim arrebatadora. Ele chegou nos nossos dias, cara. Ele estava falando em Hegel e chegou nos problemas que nós estamos enfrentando hoje aqui. A pauta do dia. Ele chegou na pauta do dia aqui, incrível, profético isso aqui. O Giovanni falou que ele discute questões de filósofos mortos há muito tempo. Então, os filósofos há muito tempo falecidos estão perdendo na sociedade. Eu diria o seguinte aqui, então, ó, o Estado liberal que professa nominalmente a liberdade religiosa, bom, aqui já foi, que professa nominalmente a liberdade religiosa, é dos três, né, o comunismo, o nazismo, o comunismo, o fascismo e o Estado liberal, é dos três o mais eficiente no combate à religião, como se vê pelo fato de que as massas, tendo conservado sua fé religiosa sob a opressão nazi-fascista e comunista, facilmente cedem aos apelos das novas éticas, né, disseminadas pela indústria do espetáculo nas modernas democracias, que foi o que foi falado. Então, a divinização da história nos levou à busca de salvação na política para os males deste mundo. Encontramos isso nas expressões do socialismo, do liberalismo, e no estado do bem-estar social, a ideologia do bem-estar social. Todas elas estão dentro dessa cosmovisão. A cosmovisão do homem é totalmente horizontal, terrestrializada. Abole-se a verticalização, falando em termos simbólicos, a transcendência. Tudo é política ou economia no plano da salvação ou do sentido da vida. Então, assim eu encerro essa parte. Fica aberta a comentários, alguma coisa a mais. Eu acho até que nós tínhamos que ler esse último parágrafo, né? Porque... Então, eu vou ler aqui esse fechamento do capítulo do Olavo aqui. Ele estava falando, então, né, que o Estado liberal, que professa nominalmente a liberdade religiosa, é dos três o mais eficiente ao combater a religião, mas mais que isso, até mesmo os preceitos mais óbvios do direito natural. E assim ele vai fechar. Exercendo livremente seus direitos humanos, entre aspas, sob a proteção do Estado democrático, as mulheres que praticam nos Estados Unidos 1,5 milhão de abortos por ano logo terão superado as taxas de genocídio germano-soviéticas. Muito mais eficiente do que a tirania de Hitler e Stalin, é o regime que, legalizando e protegendo todas as exigências tirânicas e autolátricas de cada ego humano, produz milhões de pequenos Stalins e Hitlers. De outro lado, compensando astuciosamente o desequilíbrio que a liberação desenfreada dos desejos poderia causar, o Estado neoliberal produz novos códigos repressivos, que, descarregando a reação violenta do superego em alvos moralmente inócuos, o fumo, os beijos roubados, as cantadas de rua, o machismo, o vocabulário corrente, as piadas, dão um ersatz, que é um substitutivo, de satisfação ao impulso natural da moralidade humana, impedindo-o de expressar-se numa condenação frontal de um estado de coisas marcado pela impostura obrigatória e universal. E aqui ele dá a pegada final. Uma sociedade, com efeito, que pune um olhar de desejo e dá proteção policial ao assassinato de bebês,
nos ventres das mães, é de fato a mais requintada monstruosidade moral que a humanidade já conheceu. É claro, ademais, que o Estado neoliberal não faz isso por meios ditatoriais, mas com o apoio e até por exigência dos eleitores no pleno gozo de seus direitos de exigir e legislar. Pairando acima de todos, sem nada impor, ele apenas regula sabiamente os conflitos de interesses, que, excitados até a exasperação pelo estímulo incessante ao espírito reivindicatório, só se tornam governáveis mediante o nivelamento por baixo, que termina pela instauração da moral invertida. É claro, ademais, que toda nova reivindicação resulta em novas leis, que cada nova lei resulta em nova extensão da burocracia governante, fiscal e judiciária, e que assim, passo a passo, movido pela dialética infernal do reivindicacionismo, o Estado, sem deixar de ostentar o prestígio da lenda democrática, acaba por se imiscuir em todos os setores da vida humana, por regulamentar, fiscalizar e punir, até mesmo olhares, risos e pensamentos. E no instante em que regula a vida interior dos indivíduos, eis que o Estado neoliberal, enfim, cumpre à risca o programa hegeliano, instaurando-se como suprema autoridade espiritual, moral e religiosa, reinando sobre as almas e as consciências com o novo decálogo dos direitos humanos e do politicamente correto. E assim ele encerra o capítulo. Escrito em 94, isso aqui. Ele simplesmente descreveu a encrenca dos nossos dias, né? Morando num país perfeito. Sem internet. Esse meu Drops aqui é